chegando, hein? Amanhã, alô, torcida do Cruzeiro. O horário é ruim, né? 8h30 da noite, mas o momento do Cruzeiro é ótimo. O momento do Cruzeirão é excelente. 12h15, Pansieri, como é que tá a procura pelo ingresso? Já passamos de 30 mil pro jogo de amanhã. Como está a montagem do técnico Leonardo Jardim? E você tem um convidado especial. Ele chegou com status de reforço, de jogador caro, e vem fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. Quem é ele, hein, Pansieri? Boa tarde. Boa tarde pra você também, seu nome, seu bairro. Um abraço, Thiagão, um abraço pro Alê, um abraço também pro Panzi e todo mundo ligado aqui no Rádio Esporte Itatiaia. Cruzeiro trabalha hoje à tarde na Toca da Raposa e fecha a preparação para esse jogo. Você me perguntou sobre ingresso. Ô, Thiago, passando aí da casa dos 30, com certeza. O Cruzeiro naquela prévia pro Mineirão passou 42, né? A previsão de público, sinceramente, deve ficar aí na casa dos 35, por aí, né? Vamos ver se essa venda ainda vai continuar neste sábado para o torcedor acompanhar o jogo. A verdade é que 8h30 da noite é um horário bem complicado, né? Eu vi até o nosso João Vitor Xavier falando no Rádio Esportes, né? Dessa dificuldade desse horário, e realmente não é legal, por exemplo, para aquela galera que vem nas caravanas, né? São várias caravanas que vêm pro jogo quando é 4 horas, 6h30, enfim, esse aí é um problema, mas o torcedor que vai com certeza ouvindo a Itatiaia sempre lado a lado com o Cruzeirão em busca de um resultado positivo. Falava em manchete, Cruzeiro que é a 15ª vitória no Campeonato Brasileiro. Você falava do scout, ele é gerente de scout do Cruzeiro, né? O Joaquim Pinto foi contratado recentemente no Clube Celeste, uma entrevista bem legal ontem no Cruzeiro Cast, ele explicando detalhes de contratação, inclusive já utilizamos alguns trechos aqui na Itatiaia, como foi a contratação do Arroio, como foi a contratação do Sinisterra, o Neiser Villarreal, o Cruzeiro vencendo também concorrência com um time grande para ele chegar ao Clube Celeste, mas outros assuntos que foram pontuados por nós aqui na Itatiaia, naquela parceria com a Dani Rodrigues, em relação a esse trabalho dele, né? A importância, por exemplo, do scout no trabalho do dia a dia do clube. Vamos acompanhar. Fico muito contente porque agora quando se proporcionou esta oportunidade de perceber a influência que o scouting tem, não é só no Cruzeiro, noutros clubes também, até porque normalmente o scouting, felizmente os scouts, há um certo corporativismo entre os scouts dos vários clubes, portanto deixamos as questões de rivalidade ou de algum tipo de sentimentos negativos para segundo plano, e aquilo que eu tenho sentido dos meus colegas no Brasil é que há esse cada vez mais reconhecimento do scouting, e isto vai continuar a evoluir. Aqui ao lado, por exemplo, na Argentina, o scouting não está tão desenvolvido. Ainda há vários clubes profissionais que não têm departamento de scouting, mas é um processo evolutivo que me deixa muito satisfeito, porque as diretorias estão a reconhecer, digamos, o quão valioso é ter um departamento de scouting competente, quer na constituição do elenco, quer até gerar recursos financeiros para que o clube possa reinvestir e comprar novos atletas. Esse, então, Joaquim Pinto, que responde agora como foi essa chegada ao Cruzeiro. Thiago, é importante ser didático no que é o departamento de scout, o que é esse trabalho. Muita gente não sabe, né? Muita gente que ouve a Itatiaia não sabe o que significa isso. Ele tem a função de chefiar um departamento que analisa dados dos atletas, né, que o Cruzeiro quer contratar, seja idade, potencial de venda, estilo de jogo, pé direito, pé esquerdo, marca mais, joga mais por dentro, joga mais por fora. Um resumo, né, do que faz esse profissional. É um profissional hoje que é valiosíssimo no mercado, né? Seja no mercado brasileiro, que está entrando mais a fundo nisso, os clubes brasileiros estão investindo nesse mercado, que é algo que já acontece na Europa há bastante tempo, né? Por isso que esses times europeus chegam aqui na América do Sul, contratam brasileiros, argentinos, equatorianos, colombianos, porque contratam mais barato e formam esses atletas em seus clubes, né? Um resumo básico do que é um profissional da área de scout. E ele explica agora como foi essa chegada dele ao Cruzeiro, como Joaquim Pinto foi convidado também pelo Leonardo Jardim para assumir essa pasta, essa gerência do Clube Celeste. E uma certa noite estava com a minha esposa em casa e recebo uma mensagem do Mr. Leonardo Jardim, que obviamente fiquei surpreendido, até por causa da diferença horária, lá já era tarde, a perguntar se me podia ligar. Você ainda estava na Rússia? Estava na Rússia. Que era, você lembra? Não me lembro, mas sei que estava ali já perto da hora de deitar, até já estava assim meio, estava a ver um jogo, mas assim já meio ensonado, e depois recebo aquela mensagem e obviamente que
apertei o mister a perguntar se podíamos falar. Obviamente que eu disse que sim. E curiosamente depois tivemos uma hora a conversar, onde o mister me mostrou interesse na possibilidade de irmos a trabalhar juntos, mas acho que esse telefonema até foi para um conhecimento mútuo. Quer para ele me conhecer a mim, quer para eu conhecer a ele. Portanto, falamos ali de várias temáticas, demorou mais de uma hora. E portanto foi aí o início desta relação com o Cruzeiro. Não uma relação conclusiva, porque depois nos dias a seguir voltamos a estar mais tempo ao telefone e a discutir jogadores e a discutir várias temáticas. Antes mesmo de você vir, já Isso havia mesmo. uma discussão, né? Isso mesmo. Umas análises, na altura legal. ainda estava ali na parte final da temporada do Spartak. E portanto depois foram várias conversas onde gostei, porque me identifiquei com um conjunto de ideais de forma de estar por parte do Mr. Leonardo Jardim. Obviamente que também já tinha a vantagem de conhecer o seu trabalho antes. E posteriormente foi o Sr. Paulo Pelaipe que me ligou, que também me apresentou o projeto do Cruzeiro. Definiu-me o projeto muito bem, onde eu pude perceber, quer dizer, a dimensão do Cruzeiro já a conhecia, não é? Quem gosta de futebol sabe da dimensão do Cruzeiro, mas atualizou-me em relação, obviamente que acompanhava, e até aproveitei logo para falar de alguns jogadores na perspectiva de talvez reforçar o Spartak, mas depois não seguimos com essa situação. Mas fiquei a perceber a dinâmica do clube, como é que o clube trabalhava. Gostei bastante. Depois, mais à frente, também falei com o Pedro Júnior. Voltei a gostar principalmente da comunicação, daquilo que é o conteúdo que a pessoa transmite. E assim foi. Não lhe vou negar que também tive outras possibilidades no Brasil, porque esse desejo já era um desejo antigo. Aliás, antes até de ir para o Spartak, tive aí uma possibilidade muito próxima de vir para o Brasil, que sempre foi uma ambição que eu tinha, mas que depois na altura não se concretizou, porque o Spartak fez uma proposta muito interessante. E agora, como lhe digo, quando tomei a decisão juntamente com a minha esposa de que não iríamos continuar na Rússia, tive que antecipar, ou seja, já não pude tirar os tais 3 meses. Esse aí, então, o Joaquim Pinto, explicando um pouquinho de como que foi essa chegada dele ao Cruzeiro. Estava no Spartak Moscou quando recebeu esse telefonema do técnico Leonardo Jardim. E aí, Thiago, nessa entrevista, ele conta que a esposa... As coisas do futebol, né? As histórias do futebol. A esposa é de Belo Horizonte, né? Viveu grande parte da vida também em Nova Viçosa, na Bahia, mas é mineira de BH. Então, tudo isso foi importante para essa chegada desse profissional que está ajudando muito o Cruzeiro na busca desses reforços. E ele explica, né? Ele faz esse monitoramento com o grupo que trabalha no Scout. Aí chega Paulo Pelaipe, chega Pedro Júnior, né? Tem essa conversa com o Leonardo Jardim para que o jogador seja contratado. Tiagão? Você tem usado o termo scout, que é o termo mundial para a função dele, mas para deixar mais claro pro ouvinte, é o analista de desempenho, né? O que ele faz é analisar o desempenho tanto do próprio time, como também de possíveis contratações, sempre que o Cruzeiro tem uma demanda. Nós precisamos de um ponta, jogador de velocidade. Aliás, sabia que tem programas hoje caríssimos que já mapeiam, né? O cara vem ali com 3.000 nomes, com canhoto, velocidade, que ajuda na marcação, já apresenta 300 jogadores. Ele vai escolher entre aqueles 300. O iScout, Instat. É um deles, né? São 2. Agora, ô Edu, eu acho que junto com a filosofia também é importante, junto com a fisiologia e análise de desempenho, são os estudos que mais cresceram dentro do futebol e que mais passaram a influenciar escalação, contratação. Eles mudaram o panorama do futebol profissional no Brasil. Sem dúvida nenhuma, né? A gente via muito disso antigamente no basquete, né? As estatísticas, a importância da análise dos números, e isso veio para o futebol, chegou já há mais tempo, mas agora é absolutamente profissional. Existem os departamentos dentro dos clubes. O departamento de scout tem o departamento de análise de mercado, que é isso que o Joaquim Pinto tem feito. Tem o departamento de análise de desempenho, aquele que vai analisar o adversário do Cruzeiro, vai analisar o Cruzeiro, os atletas no dia a dia, nos treinos, nos jogos. Mas o departamento de análise de mercado, Thiago, é muito mais do que aquele antigo olheiro, né? Que ia ali para um estádio no interior, observava um jogador, bate bem na bola,
é forte fisicamente, contrata. Não, cara. Hoje a análise ela é muito mais específica, analisa o perfil do atleta, como ele se comporta fora do clube, como ele se comporta no dia a dia, o quanto ele pode entregar em termos de futuro para o clube, como é que é a adaptabilidade dele, a cultura do país quando vem de fora, o quanto esse jogador entrega no jogo sem a bola. Olha-se o estilo de jogo do time no momento, do Leonardo Jardim, e vai para o mercado para tentar encontrar peças que se encaixem em lacunas que precisam ser preenchidas no elenco, como as que o Jardim trouxe em algumas coletivas, e outros jogadores que chegam para suprir futuras vendas ou então para compor mesmo, para reforçar ainda mais o elenco. Então é um papel fundamental e eu acho que o Cruzeiro contratou um baita profissional, tá? É um cara que tem um conhecimento de mercado diferente daqueles que nós estamos acostumados aqui. Geralmente os líderes, né, desses setores dos clubes aqui conhecem muito o mercado sul-americano, o mercado brasileiro. O Joaquim Pinto vai além, né, cara? Ele tem um conhecimento do mercado sul-americano, brasileiro, até porque tem gente dentro do Cruzeiro com esse conhecimento também, mas ele chega com um índice de conhecimento de mercado periférico europeu, mercado do futebol árabe, asiático, mercado dos grandes europeus, e tem transformado esse conhecimento dele em resultado. A gente viu o Cruzeiro trazer um cara da Premier League, um Sinisterra, negociação difícil. Agora o Arroio, que estava sendo observado por outros clubes. O próprio Villarreal, que o Barcelona também tinha interesse no garoto. Então, cara, o trabalho está sendo bem feito. Deve ser um profissional muito bem pago, porque merece. Mas eu acho que isso não é custo, Thiago. Isso é investimento. E o Cruzeiro está trabalhando muito bem. Olha, Oliveira, você que, dentre aqueles que estão no estúdio, são muitas pessoas aqui dentro. Você é o mais velho, o mais antigo, mais disparado. Cansado, né? Já chegando na casa dos 80. Ale, eu me lembro, e quantas vezes, né, cara? Futebol, isso vou lembrar de um exemplo do Atlético, mas o Cruzeiro fez 200 vezes. O América, nossa, o América trazia uma barca do Nordeste, todo início de ano, lá buscava 15, sem critério nenhum, né? Às vezes o treinador, Lula Pereira, buscava no interior da Bahia. Ah, esse aqui jogou no Feira de Santana, corre e traz. Aí de 20 que você trazia, um dava certo. O cara fazia um jogo, olha, Copa do Brasil, então era uma delícia. O cara fazia um jogo contra o clube grande, fazia um gol, era contratado. Aqui, você não estava entre nós ainda, o atleticano mais raiz vai lembrar do Marcelo Pelé. Ele jogava, acho que no Estrela do Espírito Santo. Aí ele fez um gol de bicicleta no Atlético na Copa do Brasil. O Atlético passou, mas num sufoco danado. E esse Marcelo Pelé acabou com o jogo. Fez esse gol de bicicleta, fez um outro gol na volta. Semana seguinte, contratado. Quer mais um? Sherman Cárdenas. Cárdenas, Atlético Nacional. Um golzinho lá no Atlético. Mas acho que o Atlético queria contratar o Cardona, que era o bom. Mas o nome era meio parecido, aí contrataram o cara que fez um belo gol. Não há de se duvidar. O Atlético perdeu em 2014 a Libertadores. Naquele ano eu estava lá em Medellín. O Atlético Nacional eliminou o Atlético do Paulo Autuori, que aliás foi demitido naquela oportunidade quando o gol do Cárdenas. Mas retomando esse raciocínio, quantos e quantos jogadores não foram contratados sem absolutamente critério nenhum? Ia lá, fazia um jogo bom contra o time grande, um golaço e era contratado. Hoje, o cara é analisado psicologicamente, a história de vida, o desempenho dele, a carreira dele. E óbvio que isso também não é garantia nenhuma de que vai dar certo, né? De que o cara vai chegar e jogar. Mas os critérios avançaram demais, né, Ale? Você minimiza o erro, né? Sem dúvida alguma. Tem uma coisa que a gente não gosta muito de pensar, mas é que é verdade e acontece ainda, infelizmente, no futebol, que a contratação, às vezes, ela é boa, mas não é pro clube, né? Às vezes é boa para outras pessoas. Porque esse Mas pessoal... intencionalmente? Eu acho que ainda tem muito, né? Teve mais no passado. Mas, por exemplo, tem contratação que ela vem para você ganhar moral com o empresário para pegar o bom. Tá. Você pega o contrapeso, o famoso contrapeso. Exatamente. Tem isso também. Infelizmente, ainda tem dirigente que leva o Cruzeiro fez uma boa desse contrapeso. Como é que chamava? O Cruzeiro contratou o Arrascaeta. Aí veio um aí, ficou uns 4 anos, um uruguaiozinho. É verdade. Gonçalo Latorre. Latorre. Eu ficava... Gente boa, ele ficava gente finíssima. O treino com amigo ele, do Arrascaeta. Ele ficava, então, pra contratar o Arrascaeta, tinha que trazer esse Latorre. Isso que o Ale tá explicando, vinha contrapeso. Aí trouxe esse Arrascaeta e veio esse Latorre. Ele ficava sentadinho, treino com ele lá, sentado com a gente, batendo papo. Não, contrapeso, Ale. E chegou a ler pro sub-20, mas
sinceramente, eu não vi ele dominando o caroço na base, não. Agora, esse ano, o Coutinho veio pro Vasco e falou que precisava contratar outros dois caras dele. O empresário. E aí... Pra renovar o Léo Jardim também, acho que teve que trazer um do empresário aí do Vasco. Entendeu? Então, goleiro. Infelizmente, isso acontece. Não é bom pro clube, mas é bom pra alguém, né? Mas, de qualquer maneira, essa chance que você tem de diminuir o risco, né, diminuir o erro, isso é muito, muito valioso, e o Cruzeiro está muito bem servido nesse aspecto, também nesse aspecto, né, porque está bem servido em vários deles. Ô, Pansieri, o sinal eletrônico está marcando 12h30, bora falar de jogo. Bora. A escalação do Cruzeiro, o que faz o técnico Leonardo Jardim, já dissemos, o Bragantino tá arrebentado, a sequência do Bragantino é horrorosa no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tem mais uma chance de jogar uma pazinha de cal aí no Massa Bruta, hein, Pansieri? Olha só, Thiago, agora chamando a atenção que esse Bragantino é o time que venceu o Cruzeiro fora de casa, jogando em Bragança Paulista, né? Ali foi 1-0, dia 20 de abril. Depois daquele jogo, o Cruzeiro não mais perdeu fora de casa, abriu 8 jogos de invencibilidade jogando fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro quer ir afora, né? Cruzeiro também quer dar uma descontada naquilo que sofreu lá na casa do Massa Bruta, como você bem destacou, que é comandado por Fernando Seabra. Fernando Seabra, Thiago, que tem uma participação bem importante nesses jogadores do Cruzeiro que foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Mundial com o Ramon Menezes, né? O Otávio, o Bruno Alves, Murilo Hickman, Juan Gabriel. Todos esses jogadores trabalharam com o técnico Fernando Seabra na base. Lógico, depois ele foi utilizado no time principal do Cruzeiro, foi treinador do time principal, mas tem essa bagagem, tem esse lastro dos jogadores que foram chamados pelo Ramon Menezes. Mas para amanhã, o Cruzeiro, com força máxima, destacava isso em manchete, a volta importantíssima do Lucas Silva para esse meio-campo do Cruzeiro, capitão da equipe celeste. Eu acho que a tendência, com uma semana quase inteira de trabalhos, uma formação daquela que o torcedor está acostumado. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Mas eu chamo muito a atenção, Thiago, porque foi tema com o técnico Leonardo Jardim na entrevista coletiva do último jogo lá em Salvador. Ele feliz demais por ter opções hoje, né? Falávamos há pouco do Joaquim Pinto, responsável também por esse departamento de análise de atletas contratados. Então, tem o Arroio, tem o Sinisterra, são jogadores que foram chamados. Tem o próprio Cauã Moraes, jovem atleta lateral direito que veio do Atlético Paranaense. Cruzeiro tem aí o Fagner no departamento médico, ainda não tinha um substituto para o William, ainda não estreou esse garoto, mas são opções, é um time com um banco mais forte, recheado com opções, pensando também nesse jogo dentro de casa, para um público aí de mais de 30 mil torcedores. Tiagão? Você sabe, Pansieri, que para mim, de todos os reforços citados por você, o melhor deles já estava no clube, é o Matheus Henrique recuperado, o Mateuzinho inteiro, que vai dar uma opção, viu, Ale Oliveira? Não só de peças, mas até de mudança, de dinâmica de jogo, né? Opção de adiantar o time se ele quiser. O Mateuzinho tem essa capacidade da saída de bola, de dar qualidade no passe, de segurar, se for para fazer aquele papel de um terceiro volante ali, para fechar junto com o Lucas Silva e também o Romero. Me parece ser o grande reforço do Cruzeiro para esse segundo semestre, o Mateuzinho inteiro, viu, Ale? Eu não tenho dúvida disso. Acho que é um dos jogadores mais técnicos do elenco. E aí não estou discutindo se deva ser titular ou não é essa questão, mas realmente é um dos caras mais ricos tecnicamente, que tem essa condição de atuar em várias posições. Eu já disse aqui que na cabeça do Léo Jardim, ele não está concorrendo a essa posição de segundo volante, porque ele acha que a baixa estatura do time para o jogo aéreo defensivo é um prejuízo, e que ele carrega muito a bola para essa ideia de transição rápida, né? Desse jogo mais vertical, que o Léo Jardim tanto gosta. Ele cadencia um pouco mais o jogo, né? Carrega mais, conduz mais a bola, né? Enfim, mas ele pensa mais como titular para disputar essa posição, eventualmente jogando mais pelos lados do campo, e não como segundo volante, onde o Lucas Silva está estabelecido na cabeça dele e também na minha, viu? Porque faz uma dupla excepcional com o Lucas Romero. De qualquer maneira, é um grande jogador.
E cada vez mais saiu jogando na última partida, foi muito bem, e cada vez ele tem sido utilizado com uma minutagem maior. Isso é muito importante. Aliás, eu acho que ele tem feito isso também com o Gabigol, que já estava no clube. Com o Eduardo, normalmente ele já fazia isso. E agora, com esses reforços que o Panzi citou, ele tem muito mais opção. Talvez não para sair jogando, embora ele possa, pensando no jogo de amanhã, porque ele vai ter que ser bem ofensivo, mas para situações de jogo, principalmente no segundo tempo e cada vez mais cedo, o que eu acho que é um ganho aí para esse time do Cruzeiro. Ô, Edu Panzi, pela circunstância do jogo de amanhã em casa, o Jardim, é bem verdade, ele não altera o Cruzeiro conforme jogo, né? O Cruzeiro mantém uma base, uma característica de jogo, seja qual for o adversário. Diante desse Bragantino tão fragilizado, o Rubens Júnior vai trazer informações já. Muda alguma coisa? Tenta um Cruzeiro ainda mais, com mais volúpia ofensiva, mais pra cima do adversário? Ou você acredita nessa manutenção do que vem sendo feito e bem feito pelo Cruzeiro? Não, acredito na manutenção. O Jardim não tem por que mexer na equipe nesse momento, principalmente pelo adversário. Eu acho que o estilo de jogo do Bragantino favorece demais ao estilo de jogo do Cruzeiro. Falei durante a semana, para mim o Cruzeiro nunca foi tão favorito contra um adversário como é para esse domingo contra o Bragantino. E são vários os motivos. O estilo de jogo do Bragantino que favorece ao estilo de jogo do Cruzeiro. O momento das duas equipes, Bragantino muito mal, Cruzeiro muito bem. Fator casa, jogar diante do torcedor. Inúmeros desfalques do Seabra, o Cruzeiro completinho e agora reforçado com a janela muito bem feita. Então, o Cruzeiro extremamente favorito, não vejo motivo para mexer e eu acho que o ganho do Leonardo Jardim é esse que o Ali acabou de trazer, cara. É a condição de ter características diferentes hoje no banco que possibilitam o treinador a mexer mais cedo quando necessário, a rodar o elenco dentro do mesmo jogo quando já tiver uma vitória construída, dar um descanso mais cedo para alguns atletas, para poder contar com eles mais saudáveis na rodada seguinte. Tá tudo muito tranquilo hoje, em paz na vida do Leonardo Jardim, e eu acho que tem tudo para vencer amanhã o Bragantino. Ô, Thiago, deixa eu só trazer os pendurados, que é assunto importante também, né, na sequência do Cruzeiro. Olha só, Vidalba, o Wallace, Matheus Henrique, Mateuzinho que a gente falava tão bem há pouco, Matheus Pereira, Wanderson, Gabigol e Caio Jorge. Então todos ficam ligados porque são atletas que estão pendurados nessa equipe do Cruzeiro e todos querem jogar contra o Vasco na 25ª rodada, Thiagão. E o Bragantino vai de mal a pior. Massa bruta, domingão, Mineirão cheio, vai dar... Ô, Seabra, gente boa, Seabra, eu gosto do Fernando Seabra, mas domingo no Mineirão vai dar não, viu, Seabra? Informações do Bragantino que vai ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro. Contigo, Rubens Júnior. Pois é, Thiago, muito diferente da forma que começou a temporada. Criou aquela boa gordura, mas o Bragantino em situação super delicada. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. São 31 pontos somados, mas recentemente uma situação em que tem o técnico Fernando Seabra na corda bamba. Recentemente teve empate contra o Sport, derrota para o Botafogo, chegou a ficar 7 jogos sem vencer. Nos últimos 12 é apenas uma vitória. E além de acumular uma eliminação na Copa do Brasil para o Botafogo, iniciou a temporada no Campeonato Paulista, saindo nas quartas para o Santos, e o Seabra que finaliza a preparação neste momento e chega no final da tarde em BH e vai em direção ao novo hotel na Savassi. Ele aguarda pelo atacante Thiago Bobas com edema na coxa, e vamos também ver o que pode fazer o técnico Fernando Seabra, que ainda tem o Bragantino como dúvida para o duelo de amanhã. Fato é que ele chegou em novembro do ano passado e a situação tá crítica. Tá certo, Thiago? Tá certo, Rubens Júnior, que vai continuar pior, viu, Bragantino? Pelo menos amanhã, com o Cruzeiro no Mineirão. Pansieri, programação do Cruzeiro até o compromisso das 8h30 da noite desse domingo, Pansieri. Hoje à tarde tem treino, seguido de concentração na Toca da Raposa. Amanhã de manhã, aquela famosa ativação. Na parte ali no fim da manhã, 11 horas mais ou menos, os jogadores fazem aquela ativação ali, bola parada, também melhoria da parte física, alguma coisinha de ajuste que é importante ser feita, e aí o Cruzeiro tem aquela preleção já à noite, depois os atletas seguindo para o Mineirão, esse confronto às 8h30 da noite contra o Bragantino, com a nossa jornada esportiva aqui da Itatiaia. Seu nome, seu bairro?